Em julho, o Brasil exportou mais de 130 mil toneladas de carne bovina, uma alta de 17% se compararmos com o ano passado, e é um recorde para o setor. A China é o principal destino da carne brasileira. Quem está conosco para comentar o resultado é o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes, Derivados e do Frio de Minas Gerais, o Sinduscarne, Pedro Braga. Pedro, prazer falar com você. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para essa conversa aqui na 98 News. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo convite, você, Maiara, e a todos os telespectadores aí. Pedro, o que explica esse desempenho recorde nas exportações do mês de julho? Paulo, desde o ano passado, 2024 foi um ano recorde de exportação de carne bovina, 2025 também. Julho agora foi o maior venda da história do Brasil de carne suína. Isso demonstra o padrão de qualidade que nós temos, a confiabilidade da carne brasileira como um todo e também baixos custos para exportação. Então, o consumidor internacional reconhece essa qualidade, vê que é uma carne competitiva, então tem comprado mais, tem procurado o Brasil mais para entregar esse padrão de qualidade para eles. E a China, ela segue na liderança das compras. Qual que é o peso desse mercado para a indústria mineira e também brasileira? Maiara, eu não vou ter esse dado estratificado 100% para Minas Gerais, mas hoje a China ela compra praticamente 50% da produção brasileira de carne bovina, seguido ali pelos Estados Unidos. Após esse, desde o ano passado, os Estados Unidos ele já impôs uma taxa na carne brasileira de 24,6%. Então, desde então, a gente já vem reorganizando essa cadeia e agora, com essa taxação de 50%, praticamente inviabiliza todos os negócios. Então, nós já estamos buscando. Julho foi entregue praticamente o que já estava em trânsito, já estava no porto. Então, foi isso, contanto que o volume dos Estados Unidos caiu já em relação aos outros meses de julho e agora praticamente deve ter zerado isso, agora Pedro, em agosto. quando você fala em 50%, é 50% além dos 24% já impostos ou incorpora 50% no total do imposto sobre exportação? Paulo, 24,6% mais os 50%. Então, umas 74%, vamos arredondar de 74%, 75%, isso é praticamente um embargo. Então, inviabiliza qualquer tratativa com os Estados Unidos. Bom, aí é nesse sentido que eu quero avançar um pouquinho a conversa. Alguns setores da economia brasileira conseguiram, de forma direta, junto a setores que são seus pares nos Estados Unidos, ou compradores, ou parceiros de mercado, conseguiram reverter alguns processos de decisão das tarifas americanas. O setor da carne no Brasil pretende caminhar nesse sentido de uma conversa em parceria com esses compradores americanos, com os setores que importam a carne brasileira, para poder tentar reverter? Ou, nesse momento, é mais importante buscar novos mercados e operar da forma como está? Paulo, as duas frentes estão abertas, né? Nós temos a ABIEC, a Associação Brasileira dos Exportadores, já tem essas conversas lá. Essa taxação, ela penaliza muito o consumidor americano. Eles já têm uma inflação lá na carne, cerca de 9% a 10% ao ano, que é um impacto muito grande. E o Brasil, ele fornece muito para os Estados Unidos é carne indústria, que é a base para você fazer hambúrguer, que é muito consumido na população deles. Então, tem um impacto grande lá, essas conversas já estão acontecendo, mas, que nem eu falei, no ano passado a gente já teve uma taxação e isso já vem fazendo o Brasil procurar novos consumidores, novos destinos para essa carne. O Brasil já entregou carne para 160 mercados diferentes, então a gente precisa trabalhar melhor esses clientes e a gente tem, como eu falei, a gente tem qualidade para entregar para todos os lugares. Então, tem as duas frentes. A gente sofre um pouquinho com a perda da exportação dos Estados Unidos, mas temos que trabalhar também a abertura de novos mercados. E com relação ao mercado interno, porque há uma visão simplista de que se você não exporta, você coloca dentro do mercado nacional para que o consumo no Brasil compense essa não exportação. Essa é uma lógica viável, é uma lógica que pode se entender. O mercado interno brasileiro tem capacidade de expansão para consumir esses volumes que não são exportados, particularmente para os Estados Unidos? Paulo, hoje o consumo interno do Brasil de carne bovina ele é cerca de 65% a 70%. A gente exporta aí 30% só dessa produção.
Como eu falei, essa carne que vai para os Estados Unidos é basicamente carne indústria, é uma carne que é feita para fazer carne moída e hambúrguer, consequentemente. Acaba que a gente não encontra essa carne no nosso supermercado aqui, a gôndola do supermercado. Então, eu acredito mais no deslocamento dessa produção para outros países ou para algumas indústrias aqui, mas não vejo que isso vai afetar os preços no mercado interno, não. Uhum. Como não afetou, né, até agora. Pedro, A gente teve ali, pode continuar, desculpa. desculpa, Não, fica à vontade, pode falar. nós tivemos ali, né, logo na sequência do anúncio, uma queda na arroba do boi, mas hoje os preços já recuperaram para diante do anúncio das tarifas, né? Uhum. E eu queria que você fizesse, até para a gente encerrar a nossa entrevista, uma projeção aí, o que pode ser dito em relação ao futuro do mercado, colocando nessa projeção esse cenário de tarifas. Claro, Mayara, a gente tinha uma perspectiva de um impacto de 1,5 bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos nesse segundo semestre. Eu acredito, não vai ser um impacto direto, mas a gente vai conseguir redistribuir isso daí. Acabou que também esse momento agora do anúncio das tarifas é um momento de entre-safra, de seca, então acaba não impactando tanto nos preços. A gente pode sentir um pouquinho no segundo semestre, mas por hora não vamos ter nenhum impacto em preço e nada em decorrência do tarifaço. A gente tem todo o mercado aí, como eu falei, estamos na entre-safra, a produção cai um pouquinho, então os preços geralmente sobem, e eu acredito por isso que foi corrigido desde o tarifaço anunciado para agosto. O Brasil, Pedro, é um país onde fatos e boatos se sucedem e a gente fica às vezes meio perdido. Um boato que surgiu logo no início do pavor do tarifaço, quando começaram a construir teses conspiratórias contra mercados, foi de que haveria, por parte do criador, por parte do produtor, um descarte das matrizes para diminuir a sua produção. Isso é verdade, é realidade, ou o produtor brasileiro tem tranquilidade e continua produzindo nos mesmos níveis? Paulo, eu não acredito nisso. Os produtores, nós estamos vendo um movimento de abate de fêmeas aí no começo do ano, mas muito por conta que a gente não está conseguindo suprir a demanda para entrega. A gente começou abrindo aí, julho foi um dos meses de maior exportação, a gente tem um consumo interno também, que é muito forte, que é a maior parte do consumo, então não acredito. O produtor ele tem total interesse em entregar, e a gente tem essa briga aí, né, entre os produtores e os frigoríficos, sempre para achar o melhor preço possível. Mas não acredito numa escassez no mercado ou uma manipulação disso.